A gente vai falar do ouro aqui, galera. Isso que a gente vai conversar nesse vídeo é uma das principais metodologias que vão ajudar vocês a se vender, tanto em português quanto em inglês. Lembrem-se, uma job interview é muito mais próxima de uma negociação do que uma conversa entre amigos. Eu sempre falo isso. E vocês estão se vendendo. Cada pergunta que fazem é uma oportunidade para vocês se venderem. Então é muito importante que a gente entenda o que está por trás de cada pergunta, o que realmente estão perguntando para vocês. Ao longo desse curso a gente vai falar sobre muitas perguntas e eu direto vou falar para vocês. Utiliza o método STAR ou STAR Method. Esse método, ele é o queridinho da Amazon, tá? Eu tenho pessoas que a gente dá aula que trabalham na AWS e eles realmente falam que não somente durante as entrevistas, mas também no dia a dia é comum adaptar e aplicar esse método quando você precisa falar de cases. Cases de sucesso são histórias de sucesso da vida de vocês. Então, se eu pergunto, me diga o teu principal desafio técnico ao longo da tua carreira e como você resolveu esse problema, eu basicamente estou te perguntando sobre um case. Me conta uma história. E quando a gente conta histórias, a gente sabe tudo sobre aquela história, porque a gente viveu aquilo. Mas não necessariamente a pessoa na nossa frente sabe de tudo isso, provavelmente a pessoa não sabe de nada. Então, é muito comum que as pessoas contem histórias de uma forma bastante atravessada e um pouco confusa. Então, essa metodologia, ela realmente vai ajudar vocês a organizar as ideias de vocês. É extremamente útil. O que é o método STAR? Situation, Task, Action, Result. É uma organização, step by step, de como vocês apresentam informações de uma história. Então, eu vou dar um exemplo inicial para a gente começar a conversar aqui. Imagina que eu falo para vocês, do nada, eu preparei um dev para uma job interview e essa pessoa passou. Gente, existem tantas coisas por trás dessa história que eu poderia compartilhar com vocês. E como eu não compartilhei mais informações, essa história está um pouco perdida. Pensem em todas as potenciais perguntas que vocês poderiam me fazer. Dentre elas, qual era o nível de inglês dessa pessoa? Quanto tempo demorou para preparar? Qual foi o método que tu utilizou para preparar essa pessoa? Qual era a vaga? Qual era o tipo de dev? Era uma vaga internacional? A entrevista foi totalmente em inglês? Ou era uma vaga nacional que teve uma parte da entrevista em inglês e o resto foi em português? Qual que é a senioridade dessa pessoa? Depois de quanto tempo a pessoa conseguiu passar numa entrevista? Todas essas informações são essenciais para vocês realmente entenderem o que está por trás disso. Então, se eu seguir o método STAR, eu vou apresentar muito mais informações para vocês e vocês vão conseguir entender muito melhor essa história de uma forma relativamente sucinta. Então, eu estou mostrando aqui para vocês nesse vídeo uma parte de uma palestra minha num evento que eu falei sobre job interview. E a gente tem ali, se venda através de cases utilizando o STAR Method. E realmente você está se vendendo. E você tem ali Situation, Task, Action, Results. Perfeito. Só que muita gente pergunta, tá, mas o que é essa Situation? O que é Task? O que é Action? Results? Beleza, eu entendo o Results. Tá. Situation é o contexto por trás de um projeto. Muita gente vai direto para o A, porque o A é o que a gente faz todo dia. O T são muitas responsabilidades que a gente tem, etc. Então, assim, ó, T e A é o que a galera fala de cara. Ah, eu tive que fazer isso e me passaram isso, e daí eu resolvi dessa forma, blá 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 blá. Mas qual que era o contexto por trás de tudo isso? Porque se não tem contexto, as tuas ações ficam um pouco perdidas. Ao invés de eu só falar assim, ah, eu preparei um dev para uma job interview e a gente fez simulação, ele assistiu um curso meu, a gente simulou ao longo de um mês e a pessoa foi para a entrevista e passou. Tá, mas faltam todas aquelas informações daquelas perguntas que eu fiz anteriormente de contexto. Então vamos lá. Situation. Eu preparei um dev senior para uma vaga de uma empresa internacional.
Essa empresa internacional tinha um processo seletivo que era assim e assado, daí eu posso descrever um pouquinho melhor. Essa pessoa já tinha um nível de inglês intermediário, já conseguia ir para a aula de inglês, que era totalmente em inglês, a gente só conversava em inglês na aula, e essa pessoa precisava polir um pouco, destravar um pouco, mas ao mesmo tempo a pessoa já tinha feito aulas de inglês anteriormente. Pô, é muito diferente tu partir desse contexto do que um contexto totalmente diferente que seria a pessoa nunca tinha feito aula de inglês, a pessoa nunca tinha feito entrevistas internacionais e a pessoa precisava aprender inglês e também aprender a se preparar para uma job interview. Percebam a diferença desses dois contextos e o quão importante é vocês saberem isso? Então aí, gente, é a importância do contexto. Contextualizem a história de vocês. Depois tem o T de task. Eu coloquei ali qual era a problemática e demanda que te passaram. Se você trabalha numa empresa, você contextualiza, depois vem para a problemática e te passaram uma demanda. Então, nesse contexto do aluno que eu preparei para uma job interview, que já tinha uma certa experiência com inglês, vamos pegar esse contexto, a demanda era polir o inglês da pessoa, preparar a pessoa para responder as perguntas clássicas de job interview e revisitar algumas questões de vocabulário e também de estrutura para facilitar a comunicação dessa pessoa. Então, essas foram as demandas que a pessoa me passou e que a gente chegou em conjunto ali antes da gente fechar qualquer acordo. Beleza? Depois disso vem as ações. O que você fez para solucionar o problema? Então, no meu exemplo, eu posso falar. Então, nós fizemos aulas semanais de duração de 1 hora. Além disso, a pessoa teve todo um plano de ação de forma assíncrona para melhorar o LinkedIn dela e também para melhorar os cases de sucesso dela utilizando o método STAR, que a gente está falando aqui agora. E a pessoa também teve que fazer alguns exercícios com relação ao inglês para melhorar a comunicação dela e da base. Percebam que aí essas ações fazem muito mais sentido porque eu já contextualizei elas. E por fim, gente, os resultados. Nesse caso, eu posso falar: após 4 ou 5 semanas de aulas e mais 3 ou 4 tentativas em diferentes empresas, a pessoa conseguiu uma offer, uma oferta, e aceitou, e ela começou a trabalhar nessa empresa na semana passada. E daí eu posso falar em que empresa ela começou e assim por diante. Esse é o resultado que eu posso passar para vocês. Percebam que se eu sigo essa linha de raciocínio, eu compartilho muito mais informação e a informação é contextualizada e segue uma linha de raciocínio muito mais clara para quem não conhece nada dessa história. Isso daqui vai embasar muitas perguntas que a gente vai discutir daqui para frente. Tenham isso em mente. O método STAR é sensacional para organizar ideias. E vocês não têm noção de quanta gente tem um inglês muito bom, mas a pessoa não consegue organizar muito bem uma história porque não está utilizando esse tipo de estrutura. E isso daqui também ajuda vocês em português, com certeza. Então eu quero que a gente veja 2 exemplozinhos bastante curtos de como vocês podem aplicar a metodologia STAR para perguntas bastante comuns em job interviews. Tell me about a time when you handled the pressure well. Então, me conte de um momento que você lidou com pressão de forma ok. Lidou bem com pressão. Tá, se tá te perguntando de um momento, tá te pedindo para contar uma história, concorda? Então, perguntas que te pedem para contar história, método STAR ajuda muito. Então, como vocês conseguem ver, o S, situation, o contexto, it was a very important project with tight deadlines. Qual que era a demanda? I was responsible for coordinating multiple tasks and ensuring a good collaboration between teams. Beleza, foi uma demanda que foi me passada, eu fui responsável por isso. Agora a ação. I prioritized the tasks, delegated efficiently, and remained focused on the project's objectives. Beleza, foi isso que eu fiz. Resultado, despite the pressure, apesar da pressão, we successfully delivered the project on time and received positive feedback from stakeholders. Fechou. Ah, Leon, mas dava para botar mais coisa, com certeza. Isso daqui foi um parágrafo que podia virar uma página, podia virar meia página, podia virar 10 páginas. Depende muito do tempo que você tem e
até que ponto você quer ir. Mas é só um exemplo para vocês adaptarem e extrapolarem lá na frente. Outra pergunta aqui. What was the first job you ever had? Do you remember how you adapted and learned new things? Novamente, estão te pedindo para contar uma história. Situation. My first job was as an IT intern in a small company. Beleza, contextualizou. Task. Qual que era a minha responsabilidade? I was responsible for coding and fixing small bugs in our system. Essa era a tua demanda. Action. I observed, experienced colleagues, asked questions, and tried to contribute as much as possible. Foi isso que você fez. E qual que foi o resultado disso? I could quickly adapt to the work environment, learned valuable skills, and became a reliable member of the team. Fechou? É isso. Então sempre tenha em mente esse slide que eu compartilhei com vocês de uma palestra minha. Situation, Task, Action, Results. Qual que era o contexto, qual que era a demanda, o que você fez para solucionar o problema e quais foram os resultados. Vocês podem utilizar isso daqui pro LinkedIn de vocês e a gente ensinou como que vocês adaptam a metodologia STAR para fazer case sucesso e colocá-los nas experiências de vocês lá no LinkedIn, no curso focado nisso. Então, gente, agora que vocês já sabem um pouquinho mais sobre o método STAR, finaliza esse vídeo agora e pensa em uma dessas perguntas. Como que vocês responderiam Tell me about a time when you handled the pressure well? Ou What was the first job you ever had? Utilizando o método STAR. Pense nisso, vocês vão ver o quão mais fácil vai ser de organizar as ideias de vocês.